Fala aí, minha caiporada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 19 de março. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza? E trazendo o restante dos resultados do dia 17, que faltou alguns jogos, tivemos 40 palpites com 33 greens, 5 reds e 2 jogos foram adiados, beleza, galera? Estes foram os resultados do nosso dia 17. Já no dia de hoje, tivemos apenas 7 palpites, com 4 greens até o momento, 1 red e 2 jogos ainda irão acontecer, beleza? Fiquem atentos, fechou, galera? E vamos para os nossos palpites do dia 19 de março. Bora lá, galera! Mas antes, não se esqueçam, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e também deixe o seu palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos palpites, beleza, galera? Vamos lá, então? Bora pra intro! Fala, galera, começar com os nossos palpites aqui então. Eu separei o SM Alger contra o Sétif. Separei essa partida na Argélia com mercado de under 3,5 gols. O Alger ele tem 55% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos, enquanto o Sétif tem 61%. Verificando o histórico, são 10 vitórias do Alger, 7 empates e 13 vitórias do Sétif. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Alger vem a 3 jogos vencendo e o Sétif vem sem empates nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Magra contra o Belouizdad. Separei essa partida também na Argélia com under 3,5 gols. O Belouizdad jogando fora de casa ele tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, tem 41%. Tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Magra tem 28%. No histórico são 3 vitórias do Magra, 3 empates e 5 vitórias do Belouizdad. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Belouizdad não empata 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos, então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora no Equador, separei o Oeirense contra Imbabura Sporting. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Oeirense tem 53% de probabilidade de vitória, com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Imbabura tem 50%. Em séries, o Oeirense ele não vence as 5 partidas e ele perdeu 3 delas seguidas e empatou 2. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over em 1,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Apenas uma partida do Barcelona contra o Orense que foi 0-0. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida no Equador, Cumbaya contra o Muxuque Runa. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O Muxuque ele tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória com 42%. Tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto Cumbaya não vence a 9 partidas, perdeu todas, tá? Verificando o histórico, são 3 empates com 2 vitórias do Muxuque Runa. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Cumbaya não vence, como eu disse, nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória e empate do Muxuque Runa em maioria das partidas, tá? Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Muxuque Runa também na maioria das partidas e o Cumbaya não vence, como eu disse. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Celtic versus Alloa Athletic. Separei essa partida na Escócia na League One com over do 1,5 gols. O Alloa Athletic jogando fora de casa ele tem 48% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Celtic tem 28%. Verificando no histórico, são 4 vitórias do Alloa, 2 empates e 1 vitória do Celtic. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Celtic ele vem a 5 jogos perdendo e o Alloa vem a 8 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over em 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Holywell Town versus Prestatyn Town. Separei essa partida no Gales com vitória seca para casa. O Holywell tem 77% de probabilidade de vitória e tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Prestatyn tem 33%.
No histórico são 7 vitórias por Hollowell e 6 vitórias do Prestat. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Hollowell vem vencendo a 5 jogos e o Prestat vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória do Hollowell em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, o Hollowell vem vencendo a maioria das partidas e o Prestat, ele fora de casa, não vence quase nenhuma partida. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida agora no México, separei Cancún contra o Tepatitlán. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Cancún tem 62% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tepatitlán, ele tem 28%. No histórico são 5 vitórias do Cancún e 3 vitórias do Tepatitlán. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Cancún vem marcando a 5 jogos e o Tepatitlán vem perdendo a 4. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Apenas uma partida do Atlético Morelia contra o Cancún, que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Atlântico contra Mineiros de Zacatecas. Separa essa partida com under 4,5 gols. O Atlântico tem 54% de probabilidade de vitória, com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Zacatecas tem 39%. Verificando o histórico, são 9 vitórias do Atlântico, 6 empates e 8 vitórias do Zacatecas. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Zacatecas vem a 5 jogos sem empates, e nos últimos encontros das duas equipes tivemos under 4,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Colorado contra o Atlântico, que foi 5-1. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida agora no feminino do México. Separei o Querétaro contra o Santos Laguna. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Querétaro tem 75% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 39%, enquanto o Santos Laguna tem 22%. No histórico são 8 vitórias do Querétaro, 2 empates e 4 vitórias do Santos Laguna. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Querétaro vem a 5 jogos sem empates e nos últimos encontros das duas equipes, o Querétaro venceu 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Querétaro venceu apenas uma partida em casa das 3 que disputou. Mas o Santos Laguna fora de casa ele não vence, então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Jaguares de Córdoba contra o Atlético de Cali. Separei essa partida com over 1,5 gols na Colômbia. O Jaguares tem 70% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético tem 11%. E no histórico de partidas entre as duas equipes, o Jaguares venceu 4 partidas e o Atlético venceu 1. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Jaguares vem marcando as 6 partidas e o Atlético vem perdendo a 4. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Argentinos Júnior contra o Rosário Central. Separei essa partida com under 3,5 gols na Argentina. O Argentinos tem 49% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rosário Central tem 56%. No histórico são 7 vitórias do Argentino, 6 empates e 11 vitórias do Rosário Central. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Argentino vem a 8 jogos marcando gols e o Rosário não empata as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida na Itália, separei o Vicenza contra o Fiorenzuola. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Vicenza tem 69% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fiorenzuola, ele tem 50%. Verificando o histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 3-1 do Fiorenzuola. E verificando em séries, o Vicenza vem marcando a 8 jogos e o Fiorenzuola vem sofrendo gols a 7. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos vitória do Vicenza em maioria das partidas que ele disputou e o Fiorenzuola fora de casa não vem se dando muito bem. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Bradford City vs Notts County. Separei essa partida na League 2 da Inglaterra com over 1,5 gols. O Bradford tem 50% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Notts tem 17%.
Verificando o histórico, são 6 vitórias para cada lado e 3 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Notts vem sofrendo gols há 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos, então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Barnet contra o Westlake. Separei essa partida com over 1,5 gols na National League da Inglaterra. O Barnet tem 69% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Westlake tem 33%. No histórico são 7 vitórias do Barnet, 2 empates e 4 vitórias do Westlake, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Barnet se vem sem empates nos últimos 5 jogos, e o Westlake ele vem a 5 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Hastings United versus Hornchurch. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Hornchurch jogando fora de casa ele tem 57% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hastings United ele tem 50%. Verificando o histórico, são 3 jogos com 3 vitórias do Hornchurch e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Hornchurch vem vencendo as 5 partidas e o Hastings vem a 5 jogos sofrendo gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols nas 3 partidas disputadas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Radcliffe versus Morpeth Town. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Radcliffe ele tem 66% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Morpeth tem 50%. Verificando o histórico, são 3 vitórias do Radcliffe e 5 vitórias do Morpeth, e a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Morpeth vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos, então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima e última partida eu separei o São Paulo contra o Avaí Kinderman. Separei essa partida no Campeonato Feminino do Brasil com vitória seca para casa. O São Paulo tem 71% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kinderman tem 72%. No histórico são 3 vitórias do São Paulo, 2 empates e 1 vitória do Kinderman. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o São Paulo vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o São Paulo venceu 3 das últimas 6 partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o São Paulo venceu 2 das últimas 5 partidas em casa e o Kinderman fora de casa venceu 2 das últimas 4 partidas. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos vitória seca para o São Paulo em casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, eu trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Separei o Alger contra o Setif com o under 3,5 gols. Under 3,5 gols para Magra versus Beloisdere também. Over 1,5 gols para Kelthurt versus Alô Athletic. Under 4,5 gols para Atlante versus Mineiros de Zacatecas. Separei over 1,5 gols para Hastings United versus Hornchurch e over 2,5 gols para Radcliffe versus Morpeth Town. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!